Bom, gente, vou falar de um assunto agora que deu muito o que falar, muitos questionamentos. Foi uma votação do Supremo que agora já decidiu, mas na minha cabeça a gente ainda vai ter muita coisa prática a debater, que é a questão das grávidas e das mães que ficam presas, principalmente por crimes de menor potencial ofensivo. Eu resolvi pedir a opinião de duas pessoas de quem eu gosto muito, porque já trabalhei com eles em casos práticos em outras ocasiões. Vocês sabem que eu não gosto de pegar a opinião de pessoas que falam da boca para fora, mas quando tem de arregaçar as mangas, elas saem correndo para ficar muito confortáveis em suas residências. Eles dois, eu já vi em casos muito difíceis tomarem decisões importantes, já vi agirem com altruísmo e salvarem coisas que ninguém sabe. Então, por isso eu pedi a opinião deles sobre esse julgamento. Sobretudo porque eu vi casos de mulheres grávidas presas porque furtaram um salame. Tinham uma vontade de comer uma coisa que elas não podiam pagar, furtaram uma coisa para comer e foram para a cadeia. Eu tenho muitas dúvidas, mas o julgamento do Supremo não é tão simplista quanto se alardeou. Não é assim que houve um assalto à mão armada de uma grávida contra outra grávida. A grávida assaltada foi baleada e morreu e a outra vai voltar para casa. Isso não existe. Ninguém é grávida sequestradora. Isso não é tão simplista. O julgamento todo é focado no melhor interesse da criança e em não piorar ainda mais o que está ruim. E vamos falar de números. Nós temos um sistema carcerário com quase 500 mil presos. Nós estamos falando de um universo que entre grávidas e mulheres com crianças tem 622 pessoas. Então foi um julgamento que ele foi feito levantando caso a caso. Entre essas 622, quantas são de crimes perigosos? Quantas são de furtos famélicos? Ele foi um julgamento muito detalhado. Então, eu pedi para essas duas pessoas com quem eu já trabalhei, não em reportagem, em casos práticos, para que dessem opinião. Um deles é o Ariel de Castro Alves, que vocês conhecem, é advogado, foi meu colega de faculdade, sempre militou nessa área. É um cara que tem a mesma religião que eu, Ariel é cristão, presta muitos serviços silenciosamente. E eu pedi a opinião do Ariel, com quem eu já meio que debati isso por WhatsApp. Ainda não chegamos a um consenso, mas eu acho importante vocês ouvirem a opinião dele. Além disso, é necessário que essas mães que estão em prisão domiciliar, que elas possam ser acompanhadas efetivamente por programas sociais e de saúde, que elas sejam visitadas por agentes de saúde, pelos programas Saúde da Família, inclusive para que se verifique se elas estão cuidando adequadamente dos seus filhos, a questão da nutrição, da alimentação, da vacinação, dos cuidados fundamentais com a saúde dessas crianças que estão sob a guarda dessas mães. Também é fundamental que elas sejam acompanhadas, visitadas, atendidas pelos centros de referências da assistência social, através dos técnicos, dos profissionais que atuam nesses centros de referências. E, em alguns casos, até, se necessário, sejam acompanhadas por conselhos tutelares, que possam fiscalizar, verificar se eventualmente crianças e adolescentes estejam em situação de risco. Bom, e é essa opinião que eu acho super importante. A primeira coisa é o melhor interesse da criança. Muito se falou sobre a mãe, mas pensem vocês, se simplesmente mandar para casa uma mulher que está envolvida com criminalidade, às vezes que tem um histórico de abuso, de violência doméstica, é a solução. E aí está o Ariel explicando, já existe essa rede no governo.
para avaliar se essa mulher está cuidando ou não dessa criança, se tem ou não condições de cuidar. E existem abrigos também. Então, enquanto se espera o julgamento, não estamos falando aqui de pessoas condenadas, prestem atenção, isso não é para quem já foi condenado. Isso é para quem aguarda um julgamento e teve a concessão de aguardar esse julgamento em liberdade. Tem a possibilidade de aguardar esse julgamento em liberdade. Há que se fazer uma avaliação via conselho tutelar, via agentes de saúde, via assistência social, para ver o quê? Qual é o melhor interesse desta criança? O que é melhor para esta criança? É isso que eu não entendo que não seja a prioridade número 1 da nossa sociedade. Porque eu ouço as pessoas falarem da maneira mais cínica, da maneira mais hipócrita, que a criança está em primeiro lugar. Mas quando se fala de uma mãe com uma criança na cadeia, as pessoas não falam que o que está em primeiro lugar é avaliar o que vai se fazer com esta criança, que é um anjo de Deus que não tem culpa de nada. Esta é a prioridade que toda sociedade tem que ter. O que vai ser feito desta criança? Quem cuida melhor dela? Onde ela fica melhor? Após essa avaliação é que se discute o resto. Porque essa criança é que é o futuro real. Todo o resto já está maculado. Todo o resto já é algo que tem de ser consertado. O único futuro que ainda existe como esperança verdadeira, como esperança imaculada, é a criança. E a sociedade não coloca essa criança em primeiro lugar. Só quando ela é coagida a botar isso no centro do debate. Fica aquele debate mesquinho entre, ai, coitada da grávida que foi oprimida e aquilo, ai, fez, tem que pagar. E a criança em primeiro lugar, o Brasil nunca coloca. Porque a criança, para o brasileiro, é uma propriedade dos pais, é que nem um abajur, é que nem um tupperware, é que nem uma coisa que se leva daqui para lá. E é por isso que criança é a maior vítima de estupro, é vítima de violência, é vítima do diabo a quatro. Porque as pessoas não percebem criança como ser humano no Brasil. É um vício da nossa cultura que a gente precisa corrigir.